Hey guys, how are you? Tudo bem com vocês? Preparados para mais uma aula? Essa é a nossa aula de número 49. Eu, a Teacher Pat, continuo com vocês e hoje o nosso intérprete Natan. Hi Natan, how are you? Vamos lá então, preparadinhos para mais uma aula? O que eu não posso esquecer antes de começar? Eu não posso esquecer de fazer a minha atividade obrigatória e clicar lá no link porque ela é a minha presença. Não esqueça de fazer isso, ok? Não deixe as suas atividades acumularem. E daí se eu não tenho acesso à internet, o que eu vou fazer? Liga lá para a tua escola, conversa com a diretora, com a pedagoga, pega o teu material impresso e não deixa de fazer, tá bom, gente? E você tem que se organizar agora, não esqueça disso. E se depois da aula você tiver dúvidas ainda, o que você vai fazer? Você vai mandar uma mensagem para a sua teacher lá no mural, ok? Não posso esquecer de mandar um beijo para minha querida Lara, lá de Matinhos, tá? Então vamos lá. Na aula passada, a gente falou sobre as comic strips, lembram? As tirinhas, né? Montamos uma tirinha, colocamos, né, como é que fazia uma tirinha. Você entrou naquele site, você tentou fazer uma tirinha, ficou legal? Como é que você fez? Fez uma folha sulfite? Postou lá no mural? Ótimo! Falamos sobre o nosso querido Past Continuous, né? E hoje a gente vai falar sobre textos informativos, que a gente já falou sobre isso também. Texto informativo, o próprio nome já diz, o que ele faz? Vai nos dar alguma informação. E vamos falar do nosso querido Past Continuous, ok? Preparado? Antes disso, o que eu tenho que fazer? Organizar o meu espaço. Tudo organizadinho, caderno ok, caneta ok. Então, prepara pro aulão, vamos lá? What is a non-profit organization? As organizações sem fins lucrativos são organizações de natureza jurídica sem fins de acumulação de capital para o lucro dos seus diretores. O que é isso, teacher? O que você está falando? Essas organizações se caracterizam por reunirem diversas pessoas que possuem o mesmo objetivo e são conhecidas como ONGs. Você já deve ter ouvido falar em ONG. Já ouviu falar? O que é isso então? Então, a ONG ela é uma organização que ela não pode ter fins lucrativos. Ela serve para ajudar algumas pessoas. Você conhece? Você já ouviu falar? Vamos ver então? Vamos lá. Do you know any non-profit organization? Então, olha aqui, ó, o que ela faz? Ó, aqui eu tenho algumas palavrinhas aqui. Ó. Volunteer, já falamos sobre esse assunto. Associations, donations, né? Então, doação, caridade, voluntário, tax deduction. Então, quando eu tenho uma ONG, eu tenho uma redução de impostos e assim por diante, certo? Será que você já ouviu falar sobre alguma? Você conhece alguma? Vamos ver, então. Esse símbolo, você já viu esse símbolo? Eu vou dar um tempinho para você ver se você já viu esse símbolo em algum lugar e se você conhece essa ONG. Tenta pensar aí, escreve no seu caderno se você conhece e já viu esse símbolo. Vamos lá.
Será que você já viu essa imagem? Eu tenho certeza que sim. Então, olha lá. Ela é o Pequeno Cotolengo. Essa ONG fica aqui em Curitiba. E agora, já ouviu falar sobre ela? Já, né? Com certeza já ouviu falar. Ela tem por objetivo melhorar a qualidade de vida, proporcionando inclusão social a pessoas com deficiência múltipla. Então, o Pequeno Cotolengo é uma organização, eles realizam churrascos, às vezes, para arrecadar dinheiro para ajudar as pessoas com uma deficiência, e lá, então, eles desenvolvem diversos projetos. Se você não conhece, é um lugar bem legal que você poderia conhecer. Não, você vai lá, você pode trabalhar como voluntário, um lugar bem legal. E agora? Esse, você já viu? Tá fácil, né? SOS Mata Atlântica. Já viu esse símbolo? Sabe para que serve? Então, pelo nome, você já deve ter uma ideia do que é. Então, escreve aí no teu caderno o que será que essa ONG faz. SOS Mata Atlântica, o SOS já está pedindo um socorro, né? O que será que essa ONG faz? O nome dela é esse mesmo, SOS Mata Atlântica. Uma das centrais fica em São Paulo, ok? Essa ONG investe na disseminação do conhecimento, educação e conscientização para a preservação do meio ambiente e tem como principal propósito a preservação da nossa querida Mata Atlântica. Então lá ela serve para isso, para conscientizar as pessoas, para orientar, para não fazer o desmatamento e assim por diante. Então uma ONG também sem fins lucrativos. E esse símbolo, será que você já viu esse símbolo? São dois. Na verdade tem vários símbolos dessa ONG aqui. Então tem esse, aquele ali. Será que você já viu? Que ONG é essa? Então tenta descobrir, escreve no teu caderno que ONG será essa.
E aí, será que você descobriu? Será que você já viu esse símbolo? Eu tenho certeza que você já viu. Então, esses são os símbolos do Greenpeace. Você já ouviu falar nessa ONG? Será que já ouviu falar? Ah, já, teacher, mas eu não tenho nem ideia do que ela é. Então, o Greenpeace é uma organização não governamental, então, sem fins lucrativos, com mais de 30 anos de luta pacífica em defesa do meio ambiente. Presente no Brasil desde 1992, atua em 30 países, agora até acho que um pouco mais de 30 países. No Brasil, a organização se instalou em 1992, por ocasião da Eco 92. Sua atuação envolve protestos e ativismos pelo meio ambiente. No Brasil, contam com cerca de 70 membros, além de 250 voluntários e 47 mil colaboradores e 300 mil cyberativistas. O que é um cyberativista? Você sabe o que é? É aquela galera que fica na internet fazendo os protestos, né, dando as orientações, assim por diante. Então, o Greenpeace, a galera se envolve sobre o meio ambiente. Vai falar sobre a poluição dos mares, o desmatamento, assim. Então tudo que envolve o meio ambiente sempre tem alguém do Greenpeace lá, ok? Então, né, Greenpeace, o que quer dizer essa palavra? Você tem ideia do que é? Presta atenção. Green, verde, peace, paz. O que será que quer dizer isso, né? E a gente precisa, será? Será que a gente precisa preservar o meio ambiente? Será que você tem alguma dúvida em relação a isso? Que a gente não pode poluir, que a gente não pode jogar lixo, não pode deixar lixo na praia? Você tem alguma dúvida disso? Você faz isso? Acredito que não, né? E agora? Então agora a gente vai ver o que a gente consegue fazer como voluntário nestas ONGs. Então olha ali, observa a figura e o que você pode, você vai me dizer, o que nessa imagem aqui, que você como voluntário, o que você pode fazer? Olha a frasezinha, feeding the hungry. O que será que ele está fazendo? Então eu quero saber como você pode ajudar uma ONG. Escreve no teu caderno aí. O que eu posso fazer então numa organização não governamental, numa ONG? O que eu consigo fazer como voluntário? Eu posso doar alimentos para os necessitados, né? Então, feeding the hungry. Então, ela está alimentando os mais carentes. Você pode fazer isso como voluntário, pode levar cestas básicas em ONGs, eles vão fazer as doações, ok? Vamos para a segunda imagem, presta atenção. E aí? Get involved. Lembra dessa mãozinha? A gente já falou sobre essa mão aí. O que eu posso fazer? O que esse cartaz representa, esse folder? Coloca no teu caderno, pode fazer em português, tá bom? Então vamos lá.
quer dizer esse get involved, então? O que eu posso fazer? Eu posso me envolver em projetos de voluntariado. Mas como é que eu vou fazer isso, teacher? Eu sou pequeno, não posso fazer. Você tem várias maneiras. As igrejas geralmente ajudam, você pode ajudar em creches, você pode ajudar com seus colegas mesmo, não precisa necessariamente ir em alguma ONG, certo? Então, qualquer coisa que você faça em prol aos outros, sem fins lucrativos, então sem você estar recebendo dinheiro, você pode ser voluntário, ok? Vamos ver mais uma. E aí? Be a volunteer. O que é isso? Olha a mãozinha. O que eu posso fazer? O que eu posso fazer aqui nesse cartaz? Vamos lá. Aqui então eu estou usando o imperativo, né? E estou falando para você, seja um voluntário. Então você pode ajudar sendo um voluntário, certo? Então se envolvendo em alguns aspectos, ajudando, levando cestas básicas e fazendo mesmo, sendo um voluntário, certo? Então a gente pode aqui ajudar de diversas formas, ok? Muito bem. Então agora a gente vai ler o relato de uma criança, de um adolescente que é um voluntário. As crianças americanas é muito comum elas serem voluntárias, faz parte até da escola, ela sempre tem algum trabalho voluntariado, porque isso faz muito bem para o currículo delas, depois vai procurar um curso, alguma coisa, é um dos itens, dos pré-requisitos é ser voluntário. E para um trabalho também, um dos pré-requisitos também é ser voluntário. A gente podia adotar essa ideia aqui, né? Vamos ser voluntários? Então vamos lá. Read a Kids Volunteer Review. Então ela vai te falar o que ela acha de ser voluntário. Vamos ler junto comigo. What I learned while volunteering is that no matter how hard your life may seem, there is someone out there who has it a little worse. The hardest part was seeing the children with life-threatening illness not knowing how long they are going to live for the most enjoyable part of the job, was take care of children and make them feel safe and happy. Então é a Cris, ela tem 16 anos e ela é da Califórnia. Então ela está contando para nós como é que ela está se sentindo, como ela se sentiu quando ela foi voluntária. Então o que eu quero que você faça agora? Passe o olho pelo texto, procure as palavras cognatas, procura compreender o que ela falou para nós. Vamos lá, então? Um tempinho para você dar entender o texto. Let's go!
conseguiu entender o texto? Assim, quando eu tenho um texto desse, eu não preciso entender ele inteirinho. Se eu conseguir compreender o sentido, tá ótimo. O que eu faço então? Olho as palavras cognatas, vejo o que eu conheço. Então eu já sei o assunto, né? Ela está me falando de alguma coisa que ela fez voluntário. O que será que ela fez? Vamos descobrir? Então vamos lá, vamos por partes. Então olha lá. What I learned while volunteering. Então ela está me contando. O que eu quero saber? A minha pergunta é, letra A. What did Chris learn while volunteering? Então você vai me responder, em inglês de preferência, o que ela learn. Vamos lá então no seu caderno. Let's go! O que Chris learn? O que ela aprendeu? Então, o que você respondeu? She learned, não pode esquecer que eu tenho que trocar o sujeito, porque se você colocar I learned, é você. Não esquece de fazer isso nas suas respostas. She learned that no matter how hard your life may seem, there's someone out there who has a little worse. Então, não importa o que ela aprendeu, não importa o quanto a vida dela é ruim, né? Ela sempre tem alguém que tem uma vida pior. Então, lembra aqui que a gente aprende sendo voluntário? Be grateful, né? Gratidão, certo? Então, vamos lá para mais um pedacinho do texto. The hardest part was seeing the children with life-threatening illness, not knowing how long they are going to live. Então, letra B. According to the test. Então, de acordo com o texto. Where was she being a volunteer? O que você acha? Olha o meu pronome interrogativo, where. O que eu quero saber? Presta atenção na pergunta, dá uma olhadinha no texto e me responde aí no seu caderno. Uma palavrinha só responde essa pergunta. Vamos lá?
quero saber nessa pergunta? Quando eu uso esse pronome interrogativo where, eu quero saber onde. Então, de acordo com o texto, onde será que ela era voluntária? Mas, teacher, não fala o lugar aqui. Então, você vai pelo contexto, você vai pelo sentido. Ó. A pior parte era ver as crianças em tratamento sem saber quanto tempo que elas teriam de vida. Onde será que ela deve estar trabalhando? Probably at the hospital. Provavelmente no hospital. Posso ter certeza que era no hospital? Não, porque o texto não diz. Mas se as crianças estão em tratamento, provavelmente elas devem estar no hospital, certo? Vamos lá, mais um pedacinho do texto. The most enjoyable part of the job was take care of children and making them feel safe and happy. Letra C. What was the most enjoyable part of the job in Chris' opinion? Então, presta atenção na pergunta e responde de acordo com o texto. Let's go! De acordo com o texto, para Chris, taking care of children and making them feel safe and happy. Então, cuidar das crianças e deixá-las seguras e felizes. Então, provavelmente ela cuidava das crianças, ele era uma voluntária ajudando a cuidar das crianças, ok? Muito bem? Tranquilinho? Olha ali a frase, ó, was taking care of children. Então, essa frase foi tirada lá do texto. Vamos voltar lá no texto da Cris. O que ela contou para nós? Ela contou o que ela sentiu sendo voluntária. Ela começou a dar mais valor para a vida, Porque não importa o quanto a sua vida é ruim, sempre tem alguém que pode estar pior. A parte mais triste para ela foi ver as crianças que estavam em tratamento e que não sabiam quanto tempo, poderiam viver ou melhorar. Mas a parte que ela mais gostou foi cuidar das crianças, deixar as crianças seguras, tornar as crianças felizes. Então, provavelmente ela fazia atividades com essas crianças e assim por diante, Então, o que eu estou usando aqui? Vamos olhar essa frase aqui, olha aqui comigo. Was taking care of children. Qual é o tempo verbal que eu estou usando? Gente, não preciso nem pensar. Tem o verbo to be, no passado, mas verbo to be. Tem o verbo com ing. Que tempo verbal é esse? Past continuous, certo? E se fosse is taken? Present continuous, certo? Como é que eu vou saber quando eu uso o verbo to be? Cada sujeito tem o seu verbo to be. Tranquilinho? Sabe, já está de cor salteado, Então, vamos dar uma relembrada. Past continuous, tempo verbal que representa as ações que estavam acontecendo quando outra aconteceu. Então, na forma afirmativa, vou usar o sujeito, verbo to be e um próximo verbo com ing. O he, o she, o it vão usar was.
mais o verbo com ing. Então, ó, o verbo com ing ele vai ficar igual em todos os sujeitos. O que vai mudar? Só o sujeito. Não posso esquecer do you. Mesmo quando eu estou falando você era, no singular, eu tenho que usar were. Então, you were, we were e they were. Be careful, não esquece disso, beleza? Tranquilo? Muito bem. I was helping the kids. O que ela estava fazendo? Helping the kids. Olha aí um texto, aqui um poema sobre ser volunteers. Vamos ver comigo? Ó. Very important people, outstanding, love to be helpful, understand children, needed for many things, teachers value them, enjoy helping children, enthusiastic adults, ready at the moments notified, special people. Thank you. Então, um poema sobre voluntários. Dá uma lida com atenção, vê o que quer dizer esse poema. Vamos lá? Gente, que poema é esse? Você já ouviu falar, eu tenho certeza. Então, esse chama-se poema acróstico, né? O que que é? Você pegar as letras da palavra que você quer escrever e você vai falando sobre ele. Então, aqui está falando sobre os voluntários. Quem são os voluntários? Pessoas muito importantes, né? Então, o voluntário é uma pessoa muito importante para a sociedade. Como é que eu posso fazer esse poema acróstico? Eu posso usar o início da palavra, eu posso deixar a palavra no meio, você pode fazer com qualquer palavra, pode fazer com o teu nome, assim por diante. Então, olha lá, outstanding, o que é isso? O que quer dizer isso? O que ajuda o voluntário? Love to be helpful, né? Ele gosta de ser útil. Understand children, então tá lá ajudando as crianças, tá podendo, né, entender as criancinhas, está sendo útil para as crianças. Needed for many things, a gente pode ajudar em muitas coisas. Lembra que a gente aprende novas habilidades, às vezes você nem acha que pode fazer aquilo e você consegue. Teachers value them, o valor, né, dos professores, de quem está ajudando. Enjoy helping children, é legal, é divertido você conseguir poder ajudar. Enthusiastic adults. Isso tanto para os adultos que estão ajudando, para os adultos que estão recebendo. Quando você vai num asilo, você vai ver como eles ficam felizes de você estar lá ajudando. Ready at moments notified. Então, né, você está ali, está pronto para qualquer coisa para poder ajudar. E os volunteers são special people, tanto para quem trabalha, para quem recebe, então sempre envolve pessoas muito especiais. E daí ele te agradece. Thank you, certo? Então, gente, ser voluntário é algo muito legal. A gente ganha mais do que a gente faz, ok? E agora, o que a gente vai fazer? Que momento é esse? O nosso quiz.
O que eu vou fazer no meu quiz? Eu vou relembrar o que eu aprendi nessa aula e vou ver se está tudo ok. Vamos ver então? Então vamos lá, a gente vai fazer por partes esse quiz, tá? Então let's go! Número 1. Em uma organização, né, numa ONG, o que é correto afirmar? Letra A. Possui fins lucrativos? Letra B. As pessoas se reúnem por objetivos próprios? Letra C. As ações são realizadas em prol de pessoas necessitadas. Então, numa organização, uma ONG, uma organização não governamental, que não tem fins lucrativos, as pessoas até pegam dinheiro, né, fazem rifas, tudo para juntar dinheiro, porque precisa para fazer bem para o outro, mas não tem fins lucrativos. Então, o que eu posso afirmar? Opa, já dei uma resposta para vocês. Letra A, possui fins lucrativos? Letra B, as pessoas se reúnem por objetivos próprios? Ah, então eu quero fazer uma coisa para mim. É isso, porque é para isso que serve a ONG? E letra C, as ações são realizadas para pessoas necessitadas. O que você acha? Responde aí, vamos lá. E aí, então, as organizações, elas são ações realizadas em prol de pessoas necessitadas, beleza? Tranquilo? E a número 2, como é que eu posso ajudar? Como é que eu ajudo uma ONG? Eu ajudo, letra A, vendendo produtos para essa organização, vou lá, pego o que eles produzem e vendo. Letra B, sendo um voluntário, ou letra C, sendo funcionário? O que você acha? Então, vamos ver como é que eu faço para ajudar uma organização, uma ONG, uma Non-Profit Organization. Eu vendo produtos, eu sou voluntário ou sou funcionário? Lembra que a gente falou sobre isso? Então, para ajudar numa ONG, eu posso ser um voluntário, certo? Então, se não tem fins lucrativos, não vai ter como pagar salário. Então, eu vou lá e sou um voluntário, não sou um funcionário. Certinho, povo? Tudo tranquilo? Então, o que a gente viu nessa aula? A gente falou sobre textos informativos, né? Os textos que explicavam o que eram ONGs, certo? E falamos sobre o passado contínuo, ok? Passado contínuo, aquele tempo verbal que fala sobre as ações que estavam acontecendo. Você já sabe de cor e salteado. Tudo certinho? Mas e aí? Ficou com dúvida? O que você vai fazer? Escreve lá no mural para sua teacher. Não esquece disso. Não esquece de fazer a atividade clicando lá no link, porque ela é seu registro de presença. Não esquece disso, tá? E eu vejo vocês na próxima aula. Bye, Nathan. See you guys.